Josef Mengele, médico alemão e capitão da SS, em 1943 foi nomeado médico de guarnição da SS de Auschwitz. Como tal, ele era responsável pela diferenciação e seleção dos prisioneiros que serviriam para trabalhar e dos que seriam destinados às câmaras de gás. Exemplo máximo de cientista desumano, o nazista, conhecido como Anjo da Morte, cometeu todo tipo de atrocidade em sua busca pela raça pura. Obcecado pelos segredos da genética humana, Josef Mengele tinha suas cobaias favoritas, gêmeos. Quando chegavam ao campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, irmãos desse tipo eram logo separados dos prisioneiros. Recebiam regalias, exames de saúde, refeições mais completas, brinquedos, acomodação isolada, mas logo a tortura começava. Mengele queria determinar que características humanas eram genéticas e se elas podiam ser modificadas. Por exemplo, ele injetava tinta nos olhos dos gêmeos para tentar alterar a pigmentação da íris. Muitos sofriam uma infecção imediata, alguns ficavam cegos. Quando as cobaias não lhe eram mais úteis, Mengele as matava e arrancava seus olhos. O cientista maluco pedia aos gêmeos que o chamassem de titio. Ele até abraçava as crianças, mas ao mesmo tempo as colocava em espécies de jaulas e fazia todo tipo de estudo. Extraía amostras sanguíneas diariamente. Às vezes injetava o sangue de um irmão no outro e anotava as reações. Elas variavam de severa dor de cabeça a febres altíssimas que duravam dias até a morte. Outro experimento era causar mortes simultâneas em gêmeos. Para isso, injetava clorofórmio no coração deles. O sangue coagulava e os batimentos cardíacos paravam. Aí Mengele realizava autópsias para ver se rolava algo de diferente nos órgãos de cada cobaia. Outras vezes, tirava órgãos de crianças ainda vivas, sem anestesia, para ver se sobreviviam. Embora gêmeos fossem seus objetos de estudo preferidos, Mengele também usava outras cobaias, como anões e mulheres grávidas. Para checar quanto tempo um bebê levava para morrer de fome, obrigava a mãe até a cobrir os seios com fita adesiva. Com dó, algumas enfermeiras contrabandeavam medicamentos do hospital para que a mãe abreviasse a vida da criança, poupando-a do sofrimento. Certa manhã, soldados invadiram um barracão onde os gêmeos se acomodavam e levaram 2 irmãos. Um deles tinha um desvio na coluna que o deixava corcunda. 3 dias depois, eles retornaram em estado lastimável. Mengele os costurou nos pulsos e nas costas, unindo os tecidos. Era sua tentativa de produzir irmãos siameses. Vários membros das crianças gangrenaram. Mengele também pretendia aumentar o índice de gêmeos. Dessa forma, no campo de concentração, ele obrigava irmãs gêmeas a ter relações com irmãos gêmeos e até casais de gêmeos a fazerem sexo entre si. Às vezes, ele fazia testes só em um dos gêmeos para ver como suas reações diferiam das do outro. Por exemplo, injetava agentes causadores de tifo e tuberculose e comparava a degeneração do doente em relação ao saudável. Em janeiro de 1945, quando do avanço do exército soviético rumo à Alemanha, através do oeste da Polônia, Mengele fugiu de Auschwitz, passando as poucas semanas seguintes no campo de concentração de Grossrosen, até sua destruição pelos próprios alemães. Seguido então para o oeste, tentando evitar sua captura pelas forças soviéticas. Logo em seguida, ao término da guerra, já prisioneiro, Mengele foi colocado sob custódia norte-americana. No entanto, sem saberem que o nome de Mengele constava da lista de criminosos de guerra procurados pela justiça, os oficiais responsáveis o liberaram rapidamente.
De meados de 1945 ao final de 1949, com documentos falsos, ele trabalhou em uma fazenda próxima a Rosenheim, na Bavária. Naquela época, sua família, que era bastante rica, o ajudou a fugir e emigrar para a América do Sul, e Mengele se estabeleceu na Argentina. Como seus crimes haviam sido muito bem documentados perante o Tribunal Militar Internacional e outros tribunais pós-Segunda Guerra, em 1959 as autoridades da Alemanha Ocidental emitiram uma ordem de prisão para Mengele e, em 1960, pediram sua extradição à Argentina. Assustado com a captura de Adolf Eichmann pelos israelenses em Buenos Aires no mesmo ano, Mengele se mudou para o Paraguai e depois para o Brasil, passando os últimos anos de sua vida nos arredores de São Paulo. Já com a saúde debilitada, em 7 de fevereiro de 1979, Mengele sofreu um derrame enquanto nadava em uma colônia de férias em Bertioga, em São Paulo, e morreu afogado. Ele foi enterrado em um subúrbio de São Paulo com o nome fictício de Wolfgang Gerhard. Em 1985, a polícia alemã, investigando provas recentemente confiscadas de um amigo da família de Mengele em Günzburg, localizou a sepultura de Mengele e exumou seu corpo. Especialistas forenses brasileiros identificaram seus restos mortais como sendo os de Josef Mengele. Em 1992, novas análises feitas através de exames de DNA confirmaram aquela conclusão. O monstro Mengele havia conseguido enganar seus perseguidores por 34 anos.